tudo bem? Saudades de vocês, como é que vocês estão? Então, eu queria hoje trazer para nós conversarmos um pouquinho sobre a menopausa. Nós estamos vivendo esse momento, né, com a pandemia, enfim, estamos mais em casa, né? E eu me dei conta de que tanto eu quanto muitas de vocês estão nesse período, algumas já até passaram já o período da menopausa, né? Então é uma boa oportunidade da gente fazer algumas trocas, né? Compartilhar entre as mulheres o que cada uma já vivenciou ou que está vivenciando nesse momento. Eu particularmente, né, também estou passando por esse processo, né? Então é muito bom a gente poder compartilhar isso aí nesse momento que estamos vivendo, né? Bom, eu tirei então aqui algumas informações no site do Hospital Santa Isabel. Depois eu vou mandar o link para vocês de repente se interarem mais e saberem mais, né? E eu vou trazer então hoje a questão de mitos e verdades que envolvem a menopausa. Então, é o seguinte, é mito ou é verdade que durante esse processo do climatério a gente sente muito calor? E aí a gente pesquisou e a resposta é que sim, que as ondas de calor acometem a maioria das mulheres, né? Que pode ser leve, moderada ou de grande intensidade. É aquele fogacho, né? É aquele calorão que vem da onde a gente não sabe, né? Que vem um calorão e é um calor intenso e que logo passa. Então isso é típico, é um dos sintomas da menopausa, que estamos entrando na menopausa ou que já estamos em processo de menopausa. Alterações do humor. Sim, é verdade, acontecem alterações de humor. Nós mulheres, por termos oscilações, né, cíclicas nos nossos hormônios, então sim, nós infelizmente ou felizmente temos que lidar muito cedo com muitas emoções e que parte dessas emoções são reforçadas pelos períodos, né, de menstruação e depois com a questão da menopausa também. É igual no início da gravidez, né? Ou para algumas até o período todo da gravidez, né? Ficam mais sensíveis, ficam mais chorosas. É igual o período da TPM, que antecede um pouquinho antes da menstruação. É aquela mesma sensação de tristeza, de aborrecimento com muita facilidade, né? Ou seja, nós sofremos muito na menopausa também sintomas de nervosismo, depressão, irritabilidade, insônia, alteração de humor. Essa alteração de humor né? Uma hora tá rindo, outra hora já tá chorando, já tá triste, coisas que antes te deixavam feliz, agora do nada você começa a chorar. Problemas da memória, né? A falta de memória, a falta de libido, ou seja, a falta de desejo sexual, mas não só de desejo sexual, a falta de desejo no geral, né? Então a gente fica meio que desinteressado da vida, né? Sem ver muito interesse em coisa nenhuma. Então, sinal de alerta. Às vezes precisa fazer um reajustamento, né? Precisa fazer uma reposição hormonal, às vezes precisa de um acompanhamento médico para ver como é que está essa oscilação de humor, para ver como é que está esse desinteresse pela vida, por tudo à sua volta, né? Não só do desejo sexual, mas do entorno, né?
Então, outro mito que já está aqui posto, né, é a questão da reposição hormonal. A reposição hormonal não é para todas as mulheres, para algumas. Aí precisa ter a indicação médica. Precisa o médico estar acompanhando para poder saber se realmente aquela mulher precisa da reposição hormonal ou se é o caso só de acompanhar a questão do humor, né? Se precisa de medicação ou não. Às vezes basta fazer um ajustamento de algumas coisas, né? Por exemplo, fazer um acompanhamento psicológico, às vezes pode ser o suficiente para que essa mulher se sinta novamente melhor, né? E durante o período da menopausa, muitas mulheres têm o que a gente chama de menopausa precoce, né? Mulheres muito jovens têm menopausa precoce, o que acarreta vários danos. E uma das questões, né, que para algumas é um alívio, para outras vai ser um grande problema, é a questão do não engravidamento. Ou seja, depois que entramos na menopausa, que está confirmado que você, né, já passou pela menopausa e tudo, as mulheres não engravidam mais, não há mais esse risco de gravidez. Então, se for o seu caso de uma gravidez, de uma menopausa precoce, então precisa ser bastante acompanhado, precisa ser visto com bastante atenção, porque isso pode causar também um efeito emocional na mulher, né? Porque menopausa, infelizmente, significa envelhecimento. Mas nós podemos envelhecer com qualidade de vida, tendo interesses, tendo vontades, realizando desejos, né? Enfim, tendo uma vida plena. É possível sim a gente buscar uma vida plena, apesar de estar envelhecendo. Então, também essa questão, né, a menopausa não chega só para mulheres com mais de 50 anos, a menopausa chega para todas as mulheres, em algum momento da nossa vida, assim como a gente passou pelo início, né? Tive um problema técnico aqui, mas vamos retornar. Então, assim como as mulheres passam pelo início na puberdade, né? O início da menarca, né? Da primeira menstruação, e daí por diante vamos ter menstruação praticamente todos os meses. Depois temos os períodos de gestações, né? Onde também existe toda uma alteração hormonal para a gestação. E depois nós temos esse período da menopausa, do climatério, que é quando a gente deixa de ter a menstruação com regularidade. Enfim, esse processo todo faz parte do processo do ser mulher, né, de um corpo feminino. Então, é um processo natural e que aos poucos a gente foi entendendo como ele se dá, por que se dá, né, qual a necessidade disso, e nós mulheres então passamos por todo esse processo. E a menopausa então vai dar à mulher esse sentido de que nós vamos deixar de engravidar, vamos deixar de várias coisas e estamos entrando, a porta de entrada, né, digamos assim, para o envelhecimento. Mas como eu falei, hoje nós temos então vários recursos, né, para termos uma qualidade de vida muito boa na nossa velhice, né? Seja reposição hormonal, reposição do cálcio, vitamina D e todos os outros minerais e sais minerais que nós precisamos para o nosso desenvolvimento, né? E para o nosso cuidado. Outros sintomas da menopausa: insônia, muito suor noturno, a aparência da pele, né? Nossa pele fica
mais enfraquecida, mais ressecada, né? Também, né, a lubrificação geral do nosso corpo, né? Seja a lubrificação dos olhos, a lubrificação vaginal, a gente perde um pouco com a menopausa. Então, a gente precisa ter o acompanhamento médico, ver se precisamos, o que nós precisamos, se precisa de uma vitamina, se precisa de uma reposição hormonal, se precisa às vezes um exercício físico. Os exercícios físicos ajudam bastante nesse período, enfim. Então esse é um start aí, né, desse tema para nossa conversa de hoje, tá bom? Mandem seus comentários, as suas sugestões, as suas dicas, né, do que fazer, né, as coisas que vocês já fizeram e que deu certo, enfim, mandem pra gente aí comentários pra gente poder conversar a respeito, tá ok? Muito obrigada desde já, um grande abraço em cada uma.